Em 9 de agosto de 2024, uma ATR-72 da companhia Voipass caiu a poucos minutos do aeroporto de Guarulhos, onde iria pousar. Antes de continuarmos, é importante ressaltar que as investigações ainda estão em andamento, e esse vídeo foi feito baseado nas informações do relatório preliminar disponibilizado pelo CENIPA. O voo 2283 da Voipass era uma rota doméstica, ligando o aeroporto de Cascavel, no estado do Paraná, ao Aeroporto Internacional de Guarulhos, em São Paulo. Naquela sexta-feira, um total de 62 pessoas embarcaram no turbo-hélice, sendo 4 tripulantes e 58 passageiros, para uma viagem que duraria aproximadamente 1 hora e 45 minutos, dependendo das condições climáticas. Para comandar aquele voo, foi escalado um capitão de 35 anos de idade. Segundo o relatório preliminar, ele obtinha um pouco mais de 5.200 horas de voo, delas 665 em modelos ATR. O capitão estava com todos os certificados médicos e de aeronavegabilidade válidos e em dia. Para auxiliá-lo estava o primeiro oficial de 61 anos de idade. Ele obtinha um pouco mais de 5.000 horas de voo, delas mais de 3.500 em modelos ATR-72. Assim como o capitão, ele estava com todos os certificados médicos e de aeronavegabilidade válidos e em dia, segundo o relatório preliminar. Na época em que o CENIPA disponibilizou o relatório preliminar, muitos falaram em relação à experiência dos pilotos no modelo ATR, sendo que o capitão obtinha bem menos experiência nesse modelo de aeronave do que o primeiro oficial. Para esclarecer, é importante ressaltar que na aviação é comum que o comandante tenha menos idade ou menos horas de voo do que o copiloto. Em um resumo para fácil entendimento, isso depende de vários fatores, como progressão de carreira, políticas da companhia e escolhas pessoais. Como já mencionamos anteriormente, a aeronave envolvida nesse desastre foi um ATR-72, um avião bastante usado para voos regionais no mundo todo. Esse turbo-hélice foi fabricado no ano de 2010, quando foi entregue à companhia Bel Air da Itália. Em 2012, integrou a frota da Bel Air da Albânia. Já em 2014, foi vendida para a companhia Nordic Aviation. Em 2015, foi novamente vendida, agora para a Pelita Air Service da Indonésia. E em 2022, incorporou a frota da companhia brasileira Voipass, passando a obter o prefixo Papa Sierra Victor Papa Bravo. O bimotor obtinha mais de 17.000 horas de voo, além de mais de 11.000 ciclos entre pousos e decolagens. Com base nas investigações preliminares, a aeronave estava com todos os certificados válidos até o momento do acidente. Ainda de acordo com o relatório, a única condição fora do ideal, mas autorizada, era o sistema de ar-condicionado, que estava inoperante desde o dia 5 de agosto de 2024. É importante ressaltar mais uma vez que esse vídeo foi feito baseado nas informações do relatório preliminar disponibilizado pelo CENIPA, e todos os dados os quais estamos citando foram divulgados pelo órgão. No entanto, quando a investigação final for concluída, pode haver algumas informações corrigidas ou um pouco diferentes do que está no relatório preliminar. Naquele início de tarde, os pilotos preparavam a aeronave para mais um voo rotineiro, enquanto os passageiros subiam a bordo. O tempo estava favorável para a decolagem em Cascavel, e com tudo pronto, o turbo-hélice era liberado para taxiar até a pista 15. Às 14 horas e 58 minutos, o ATR decolava pela última vez. Agora iremos fazer uma linha do tempo, desde o momento que a aeronave deixou o solo até o desastre. Após a decolagem, o avião começou a sua subida para 17.000 pés, um pouco mais de 5.000 metros de altura. Às 15 horas e 12 minutos, os sistemas de proteção antigelo 1 e 2 foram ligados. Às 15 horas e 14 minutos, o detector eletrônico de gelo exibiu um alerta ao cruzar o nível de voo FL130. Com isso, às 15 horas e 15 minutos, o sistema de remoção de gelo era ligado pela tripulação para começar a inflar os boots e remover o gelo. Para fácil entendimento, boots são capas de borracha infláveis instaladas nas bordas de ataque das asas e estabilizadores. Quando o gelo se acumula, eles inflam rapidamente, quebrando e soltando o gelo. Depois desinflam para voltar ao perfil aerodinâmico normal. Um sistema simples, eficaz e muito usado em aviões turbo-hélice. Segundos depois, o sistema de remoção de gelo soa na cabine, indicando uma falha no funcionamento do sistema que remove o gelo já acumulado. Ou seja, não era o detector de gelo, e sim o sistema de remoção de gelo, dizendo que ele não estava funcionando corretamente. E isso é grave,
uma vez que esse sistema é a proteção contra o gelo já acumulado. Após o alarme, os pilotos desligam o sistema, possivelmente para tentar evitar danos, ou porque o sistema não estava funcionando. Avançando mais um pouco, às 16 horas e 5 minutos, é feito o primeiro contato com o controle de São Paulo, que instrui os pilotos a manterem o nível de voo FL 170. Às 16 horas e 12 minutos, um novo alerta do detector de gelo soa na cabine. Naquele momento do voo, o tempo era caracterizado por uma extensa faixa de nebulosidade associada a uma frente fria com nuvens médias e altas, além de haver condições severas de formação de gelo entre os níveis FL 120 e FL 210. Resumidamente, a atmosfera estava muito úmida, o que favorecia o acúmulo de gelo nas asas do ATR. Às 16 horas e 19 minutos, os pilotos informam ao controle que estão no ponto ideal de descida. Segundos depois, a caixa preta registra o capitão comentando que havia bastante gelo. Às 16 horas e 20 minutos, o sistema de remoção de gelo era ligado novamente. Às 16 horas, 20 minutos e 57 segundos, o alerta para aumentar a velocidade soa na cabine. Esse aviso acontece porque o avião estava ficando muito lento, o que é perigoso em voo, especialmente em condições de gelo. E por que esse aviso apareceu? Segundo o relatório, o alerta Increase Speed foi causado pela degradação de desempenho devido ao acúmulo de gelo que aumentou o arrasto, reduziu a velocidade e levou o avião ao stall. Às 16 horas e 21 minutos, o avião inicia uma inclinação anormal de 52 graus para a esquerda, depois 94 graus para a direita e começa a girar em parafuso chato. O parafuso chato na aviação é quando o avião gira descontroladamente em volta de seu eixo vertical sem apontar para baixo. Isso é muito perigoso, porque é difícil o avião sair dessa condição, o que geralmente pode levar a um acidente se não for corrigido. Infelizmente, às 16 horas e 22 minutos, o ATR colide contra o solo, quase verticalmente. Após o impacto, um incêndio se formou sobre a aeronave, provavelmente por causa do atrito e do combustível derramado, que consumiu as asas, motores e parte da fuselagem. Infelizmente, todos a bordo perderam a vida imediatamente. De acordo com o relatório preliminar, o acidente foi inicialmente classificado por formação severa de gelo e perda de controle em voo. Durante o cruzeiro, o ATR passou por condições que levaram ao acúmulo de gelo, entrou em stall e depois em um parafuso chato, até colidir quase verticalmente contra o solo na cidade de Vinhedo. Para fácil entendimento, quando o gelo se acumula nas asas de uma aeronave, ele pode afetar seriamente sua performance. O gelo impede que o ar flua corretamente sobre as asas, o que reduz a sustentação necessária para manter o voo estável. Além disso, o gelo aumenta o peso da aeronave, fazendo com que os motores trabalhem mais para mantê-la no ar. Com menos controle e sustentação, a aeronave se torna mais difícil de manobrar e estabilizar durante o voo. Em regiões onde o acúmulo de gelo é significativo, é fundamental que antes de cada decolagem, as aeronaves passem por um processo de descongelamento cuidadoso. No caso do voo 2283, o acúmulo de gelo ocorreu devido às condições climáticas inesperadas. Mesmo em regiões normalmente mais quentes, nuvens carregadas de umidade e baixas temperaturas em altitudes mais elevadas podem causar o congelamento da água nas superfícies da aeronave, comprometendo sua performance. Vale ressaltar que, embora o acúmulo de gelo tenha sido um dos fatores investigados, ele não foi considerado a única causa do desastre. As investigações preliminares apontaram também que não houve quebra estrutural no ar e destacou algumas linhas principais de análise, como fatores humanos, o funcionamento dos sistemas anti-gelo, proteção contra stall e o ambiente operacional em que tudo ocorreu. Como mencionamos anteriormente, todas as informações que passamos neste vídeo são baseadas no relatório preliminar disponibilizado pelo CENIPA. Quando o relatório final for publicado, nós, com certeza, voltaremos com as informações atualizadas e mais detalhadas sobre esse acidente. Até lá, nós do canal Realmente Curioso seguimos atentos aos desdobramentos das investigações. E o que houve com a VoiPass após o acidente? A companhia passou por uma enorme pressão pública e regulatória.
Em resposta, a empresa fez uma reestruturação interna com mudanças na diretoria e na gestão executiva. Para tentar conter os danos, a companhia suspendeu a venda de passagens para seus próprios destinos e passou a operar apenas rotas em parceria com a Latam por meio de acordo comercial. A Voipass acumulou dívidas que ultrapassavam os 200 milhões de reais, incluindo atrasos no pagamento de aluguel de aeronaves e descumprimento de acordos com a Latam. Em março de 2025, a ANAC suspendeu todas as operações da Voipass por falhas nos protocolos de segurança. Já em abril de 2025, a companhia entrou com um pedido de recuperação judicial, buscando reorganizar suas finanças e evitar a falência. Além disso, enfrentou processos judiciais de familiares das vítimas e multas regulatórias. Em junho de 2025, a ANAC cassou definitivamente o certificado que permitia à empresa operar, encerrando suas atividades no Brasil. Hoje, a Voipass segue com suas operações suspensas e sem previsão de retorno ao mercado aéreo. O vídeo de hoje vai ficando por aqui, mas antes, reforçamos os votos de solidariedade com todos os familiares e amigos das vítimas desse acidente que marcou de forma trágica a aviação comercial brasileira. Em tela, deixo o vídeo onde contamos o desastre do voo TAM 3054, o pior acidente aéreo do Brasil. Clica nele e nos vemos lá em segundos.